Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero retomar aqui o canal, trazer algumas reflexões importantes para vocês. Acredito que a partir de determinadas reflexões, a nossa trajetória dentro do concurso público, ela pode ser um pouco mais consciente, um pouco mais organizada e talvez, por que não, um pouco menos frustrante por causa disso, tá? Então, determinadas conversas, bate-papos, troca de ideias que depois, através dos comentários, a gente pode ter, elas auxiliam nessa trajetória que ela é boa, ótima ao final. Durante o processo, ela também é prazerosa em decorrência de um descobrimento de algumas capacidades que nós podemos ter de aprendizado, de transmissão depois dessas informações, mas ela é tortuosa, tá? Então hoje o que eu venho falar aqui é a respeito do quão é longo alcançar alguns cargos públicos, tá? Dentro da realidade da maioria das pessoas. E aí nós podemos ter pessoas que alcancem isso um pouco antes ou um pouco depois, mas em geral vai ser isso aqui que eu vou passar para vocês, tá? Pensa aí vocês que estudam para algumas carreiras ou pensam em estudar, às vezes você ainda está tentando, almejando um primeiro cargo público, talvez você não tenha ingressado no concurso, então você pretende almejar ou almeja uma carreira razoável dentro do serviço público. Vamos dizer, um auditor de algum órgão municipal, estadual ou federal. Às vezes você pensa um auditor da Receita, você pensa um analista da Receita Federal, você pensa um policial federal, você pensa, enfim, um analista de tribunal, de TRT, coisa parecida. A estrada ela é, de um certo ponto de vista, longa e você precisa entender isso. Como longa? Eu vou dar meu exemplo, né? Eu hoje estudo para a carreira jurídica, tá? Eu estou finalizando minha faculdade de Direito, mas já venho estudando há algum tempo, sempre por entender que existe esse processo um pouco longo até você chegar lá e assumir o cargo. Então você passa pelo estudo, né, das matérias regulares, então você pega cursos em PDFs, esse estudo é um pouco longo até você formar uma base. Você passa por provas, outras que não exatamente aquela que você venha passar, ou aquela que seja a tua prova fim, né? E isso leva um determinado tempo, tá? Então, suponhamos, no meu caso, eu comecei a estudar em 2020 para procuradorias, tá? Se você pensar, a gente está praticamente entrando em 2023, então são 3 anos. Dentro desses 3 anos, eu tive uma prova ou outra que eu fiz e uma aprovação ou outra que eu obtive. Talvez de todos esses concursos, de 5, 6 que eu estou classificado, eu possa ser nomeado em 1 ou 2. Mas talvez ainda não seja a minha finalidade como local em que poderia vir a trabalhar, ou não seja a minha remuneração almejada dentro desse cargo. Então você pensa comigo, né? 3 anos de estudo praticamente, 2 anos e meio. Provavelmente, para conseguir algumas outras aprovações que possam me dar essa tranquilidade de nomeação no cargo que eu almejo, vamos colocar que isso tudo é certo, mais 2 anos de estudo pelo menos. Então, eu poderia estar voltando a falar com vocês aqui em 2024, começo de 2025, e ainda estar realizando os concursos para essa área. E aí você vem a ser nomeado, né? Você pode ser nomeado ali. Normalmente eu faço hoje, porque eu estou terminando a faculdade, os concursos são 2 anos por 2 anos. Então pode ter a validade até de 4 anos. Eu tenho o costume de ser nomeado lá no final do concurso, não sei porquê, às vezes por causa de más colocações, muitas vezes, mas muitas vezes eu venho a ser nomeado ali mais pro final da lista, às vezes na inspiração do concurso, enfim. Ou pelo menos depois dos 2 anos iniciais. Então isso é para dar um exemplo. Então coloca que eu tenha começado em 2020 a estudar, faz uma prova, faz outra, ainda não é teu cargo objetivo e tudo, para dar aquela estabilizada ou quase no patamar que você almeja. E aí 2020 eu faço concurso, 2023 e tudo, posso vir a ser nomeado
um cargo que eu falo ok, beleza, que é um patamar legal, lá para 2026, por exemplo. Então você coloca 2, 3 anos de uma boa preparação para executar boas provas, ter boas colocações e dentro de 3, 4 anos vir a ser nomeado. Então 2020 a 2026 você tem 6 anos, tá? E acho importante vocês terem em mente essas coisas, tá? Porque não é todo mundo, aliás, a grande maioria das pessoas não vai ter uma trajetória muito regular dentro do concurso. E para vocês que já estão há algum tempo aí estudando, vocês sabem disso. E para vocês que estão entrando agora ou estão no começo da caminhada, não sabem exatamente disso. E é importante saber. Então, por exemplo, existem sim pessoas que vão estudar 1 ano e meio para um determinado cargo. Elas já passam numa primeira prova que tem, às vezes um agente de Polícia Federal, PRF, e não é fácil, ou escrevente, por exemplo, TJCP. E aí, 1 ano e meio, 2 anos depois disso, ela vem a ser nomeada, né? Acontece, não é sempre. Isso você precisa ter em mente. E você precisa estruturar a sua vida para resistir, ter resiliência esse tempo todo, tá? Então, essa palavra que eu queria deixar aqui nessa retomada do canal, ou seja, você tem que programar e sempre, nunca pensar que você é o fora da curva, porque às vezes a gente tem essa tendência, né? A gente tem essa tendência de pensar, não, mas os outros não conseguem, mas eu consigo. Sim, é bom pensar assim positivamente, mas sempre ter os pés no chão, porque não é simples. E você, provavelmente, adentrando aí para buscar bons cargos, é muito provável que você fique 4, 5, 6 anos, 7, aguardando aquela nomeação que será a nomeação que você poderá dizer, agora basta, agora eu estou contente com o concurso público, tá bom? Atenção a isso aí. Grande abraço, bons estudos.